Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem, vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Esta é a letra da canção Gente Humilde, parceria entre Garoto, Vinícius de Moraes e com um leve toque do Chico Buarque de Holanda. Canção que faz parte do disco do Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha, gravado no Canecão ao vivo em 1977. Eu sou Edu Canto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, ao programa Som em Verso. O disco tem como diretor de produção Aloísio de Oliveira, coordenação geral Guto Graça Mello, arranjos e regências Edson Frederico. O técnico de gravação foi Célio Martins, o assistente Guilherme Pires, a engenharia de som foi feita por Jorge, a direção de mixagem foi feita por Aloísio de Oliveira, o técnico de mixagem foi o Célio Martins. O disco foi mixado nos estúdios Sigla em 16 canais em novembro do ano de 1977. O show do Tom, do Vinícius, do Toquinho e da Miúcha no Canecão entrou para a história da música popular brasileira como um marco. Foi um dos shows mais importantes da história da nossa música, um show que ficou em cartaz por praticamente 8 meses no Rio de Janeiro, depois um mês em São Paulo, no Anhembi. Depois o show foi para a Argentina e depois da Argentina foi para vários países da Europa. Mas esse disco foi gravado no Canecão, uma antiga casa de shows no Rio de Janeiro, infelizmente destruída, mas que marcou época e que sempre estará presente na memória da música brasileira, na memória das pessoas, nas lendas e nas histórias. Tom Jobim tinha lançado com a Miúcha um disco que fez muito sucesso, que leva o nome dos dois, Miúcha e Tom Jobim. O disco apresentou canções do Tom, o Tom e a Miúcha cantando e gravando outros compositores, e algumas músicas desse disco fizeram muito sucesso, e o disco assim acabou sendo muito bem recebido pela crítica e pelo público. O sucesso desse disco foi tão significativo que o diretor do disco, Aloísio de Oliveira, pensou em fazer um show do Tom e da Miúcha, apresentando ao público ao vivo as canções do disco e, obviamente, outras canções. Mas a ideia de levar Tom Jobim e Miúcha para o Canecão, que é uma casa de shows, ou melhor dizendo, que era uma casa de shows
extremamente grande, fazia desta iniciativa, show Tom e Miúcha, algo que faria sim algum sucesso, pois o disco foi muito bem recebido e era de uma maneira curiosa, até popular à época, mas para que o show tivesse uma duração maior, a dupla Tom e Miúcha não era suficiente. Por mais que eles tivessem feito sucesso, por mais que o Tom Jobim, à época, já era o Tom Jobim, reconhecido mundialmente, autor de clássicos já da música brasileira, mesmo assim o Tom Jobim não era um artista que levava muita gente aos palcos, ainda mais a um palco tão grande como o Canecão. Então uma ideia foi colocada pelo produtor Aloysio de Oliveira de reunir neste show, além da dupla Tom Jobim e Miúcha, também Vinícius de Moraes e o Toquinho. É importante aqui também ressaltar que o Tom não se apresentava mais ao público de uma forma intensa. Ele meio que era avesso à apresentação, ao contato com o público, por uma força maior chamada timidez. Tom não tinha muito o prazer de se expor ao público, de mostrar a sua arte, mostrar as suas músicas, seu trabalho, por causa da timidez. O Tom queria sempre ser uma figura, como ele mesmo já disse algumas vezes, de backstage. É uma opção do artista, naturalmente, não querer se apresentar, querer se dedicar à arte de uma maneira que possa lapidá-la mais, que possa produzi-la com a sua vontade, mas sem um contato do público, gerando alguma interferência que possa separar ou distanciar o artista de sua arte. Então Jobim então fazia essa opção de trabalhar a sua arte no seu tempo, no seu ritmo e ao seu modo. Mas a ideia do Aloysio de Oliveira de juntar Tom já com Miúcha já era algo novo, pois o Tom não estaria mais sozinho, estaria com alguém apresentando o show. E quando surgiu esse complemento de ideia de levar Vinícius de Moraes e o Toquinho, que eram já figuras que gostavam muito do show, gostavam muito de apresentar, de estar em contato com a plateia. Então essa ideia de juntar essas duas figuras que tinham esse contato muito forte com a plateia, que tinham esse prazer de possuir esse contato e de exercer esse contato, Tom Jobim acabou sendo convencido e gostou da ideia, pois além do Toquinho, além do Vinícius, além da Miúcha, cantoras estariam fazendo o coro para esse show. E eram cantoras que faziam parte da família, eram amigas já do Tom Jobim, eram já conhecidas, eram extensões da família do Tom, algumas dessas cantoras, outras extensões da família do Chico Buarque, ou seja, cantoras que ele já tinha um grande conhecimento e que ele falava que era de casa. Então, Tom se sentiu muito à vontade para fazer esse show, gostou da ideia. Só que teve mais um entrave. O Tom queria levar ao show, além do repertório do disco da Miúcha, do disco gravado com a Miúcha, ele queria levar ao show músicas da fase mais recente, pré-disco Miúcha e Tom Jobim, que eram músicas de discos como Matita Perê, Urubu, músicas que mostravam outra visão do Tom Jobim, um Tom Jobim que mergulhou no mato, que mergulhou na busca à arte, na busca à sua arte, no encontro à sua arte, no encontro à sua música e no estar à vontade neste encontro e neste diálogo entre autor, artista e arte. Só que essas canções não eram tão populares e ficou meio que um clima nunca declarado,
mas que o Tom Jobim também não jogava muito, não falava muito com as pessoas que queria levar essas canções, que queria dar ao show este clima, mas mesmo não falando diretamente, indiretamente ele dava seus recados, ele mostrava o que queria. Já Toquinho queria que o show fosse mais simples, no sentido de ter músicas que já fossem mais conhecidas do Tom Jobim, que fossem músicas já mais consagradas e que o grande público já tivesse uma ligação maior. Músicas como Wave, como Garota de Ipanema, como Se Todos Fossem Iguais a Você, Corcovado, enfim, músicas que o público já sentisse uma história, uma identificação maior. Toquinho falou diretamente que queria este clima para o show, deu o recado a Luiz de Oliveira, e aos poucos o Tom Jobim, nunca levando este assunto diretamente em diálogos durante os ensaios com Toquinho, com Vinícius, porque esses ensaios eram muito mais extensões de uma amizade que eles possuíam, uma extensão de alegrias, de compartilhamentos, de vivências. Então, os ensaios para este show foram um ápice de alegria, um ápice de troca de energia, um ápice de amizade. E o Tom não conseguia colocar esse lado dele, que queria que o show fosse para um caminho que não o caminho que o Toquinho e de repente que a Luísa de Oliveira também quisesse. Mas acabou ficando a ideia do Toquinho, já que ele expôs essa ideia mais claramente. O Vinícius foi um grande intermediário para que o Tom também aceitasse. Não que o Tom não quisesse, não é? Ele não ficou tão fazendo uma birra, não quero, eu quero do meu jeito, nada disso. O Tom não tinha essa atitude de estrela, de querer impor, de querer que se não fosse do jeito dele, não seria. O Tom sempre teve um respeito à música, um respeito à arte, mas também tinha esse respeito à amizade. E como o clima dos ensaios para esse show, como o clima dos músicos que tocariam nesse show, como o clima da extensão da família, né, como o Tom disse, que estaria presente no show, como a amizade com o Vinícius, com o Toquinho era muito grande, a simplicidade, entre aspas, colocada pelo Toquinho foi aceita pelo Tom Jobim. O repertório do show ficou mais acessível, ficou mais popular, condensou mais uma fase do Tom Jobim, que já tinha uma ligação maior com o público, e, obviamente, músicas e participações do Vinícius e do Toquinho, que também já tinha essa ligação muito forte com o público, fizeram que esse show fosse um marco. Um show ficar 8 meses em cartaz, numa casa tão grande, e todas as apresentações serem lotadas, e nessas apresentações irem músicos consagrados como Chico Buarque, Milton Nascimento, Roberto Carlos assistirem este show, é algo que realmente merece grande destaque para a nossa história da música, para a nossa história da cultura brasileira. E ainda bem que esse show foi gravado em disco, mesmo não contendo todo o show, obviamente que era um show programado para ter 50 minutos, mas como Tom Jobim e Vinícius de Moraes, durante o show, dialogavam muito, geralmente abastecidos por uma quantidade considerável de álcool. Estas conversas faziam com que o show durasse, às vezes, 3 horas. E o roteiro que existia, naturalmente, era seguido, mas também era constantemente quebrado. Então, há várias apresentações desse show durante esses 8 meses, nenhuma igual a outra, de forma alguma, com Tom e Vinícius no palco, impossível, ainda mais movidos ao álcool, impossível que este show tenha sido igual. Ele sempre foi diferente. Temos aqui uma gravação que mostra um dia deste show, um dia que foi gravado esse show,
mas o show perpetua na mente e nas histórias das pessoas que assistiram esse show e que contam a quem não assistiu. Então esse show sempre vai perpetuar nessas lendas, nessas histórias, além da documentação física de um disco. Há relatos de que o grande Oscar Peterson tocou a música Wave em uma dessas noites do show no Carnecão. Há também relatos de que Roberto Carlos e Tom Jobim começaram a cantar a música Lígia nos bastidores do show e saíram para o palco para cantá-la ao vivo. Então não estava no roteiro, não era nada combinado, mas eles se encontraram nos bastidores, começaram a cantar e depois foram para o palco e apresentaram ao público os dois cantando, interpretando a música Lígia do Tom Jobim. Então houve essa troca de energia entre compositores e artistas que iam assistir ao show na plateia, houve a troca de energia entre todos os membros que participaram deste show, e essa energia, essa sensação está presente também no disco. A música, como é uma arte que reproduz sentimentos, faz com que esses sentimentos se reverberem no nossa alma, no nosso corpo, no nosso ser. O clima do disco é muito gostoso. Toda vez que, por exemplo, eu escuto esse disco, eu sinto esse clima, faz com que, como realmente eu estivesse na plateia assistindo estes grandes da nossa arte, estes grandes da nossa música. Tom, Vinícius, Toquinho, Miúcha queriam mostrar a sua música, mostrar a sua arte, mostrar o que enxergavam da música, enxergavam da arte. Com todo estes bastidores de amizade, de camaradagem, e queriam deixar esse recado que mostrasse, que documentasse o que era a música para eles, o que era a arte para eles, o que era o encontro para eles, o que significava tudo isso para eles. E este clima de camaradagem, de amor à música, de respeito à arte, está também documentado neste disco de uma maneira muito peculiar, muito interessante, na canção Gente Humilde, canção que eu abri aqui o programa de hoje. Eu li para vocês a letra inteira, escrita praticamente toda pelo poeta Vinícius de Moraes. Só que há um trecho desta canção escrito pelo Chico Buarque. Embora não precisasse escrever esse trecho, porque a letra foi feita pelo Vinícius para a música do garoto, mas o Vinícius queria muito, muito, muito uma parceria entre ele e o Chico, insistiu tanto para que o Chico fosse parceiro dele, que o Chico, mesmo vendo a letra perfeita, Vinícius insistiu tanto que o Chico Buarque escreveu pequenos versos para esta canção, e depois o Vinícius reharmonizou essa letra, se baseando nesses pequenos versos escritos pelo Chico Buarque. Pequenos versos estes, lidos e declamados pelo Vinícius neste disco, neste show. A única parte que o Vinícius declama desta música, aquela tocada praticamente inteira, instrumental no disco e no show, são os versos escritos pelo Chico Buarque. Então aí vai novamente a ideia dessa perpetuação dessa amizade, de como os artistas viam a arte, o que era importante realmente para eles. E Vinícius é uma síntese disso. Vinícius, além de unir o Tom com o Toquinho, com a Luísa de Oliveira, dar esse clima para o show, para que o disco fosse mais simples, entre aspas, durante esta canção, Gente Humilde declamou apenas a parte que o Chico Buarque leu, que eu vou ler agora para vocês essa parte. Pelas varandas, flores tristes e baldias, como a alegria que não tem onde encostar. Esta cumplicidade, esta amizade, este respeito, este carinho que ficam em primeiro plano, que estão documentados também em primeiro plano nesse disco, perpetuaram, estão aqui presentes hoje, está presente em mim quando escuto esse disco, e com certeza está presente em outras pessoas
quando escutam este disco. E a música, como eu disse, é capaz de aflorar na gente sentimentos diversos. É uma arte que proporciona e que favorece esta gama de sentimentos. Você geralmente escuta uma música e lembra de quando escutou essa música, e lembra e sente o que você sentiu quando escutou essa música. O mesmo pode ser dito quando você escuta um disco. Eu tenho aqui um carinho também muito grande por esse disco. Eu lembro do ano que eu comprei esse disco, aonde eu comprei esse disco, e o sentimento de escutá-lo pela primeira vez. Foi no ano de 2000, eu comprei numa rede de supermercados na Marginal Pinheiros, em São Paulo, em direção à minha casa em Interlagos. Escutei muito esse disco, lembro de todo o sentimento, além de lembrar esse sentimento, sinto até hoje todo esse clima, desde o ato de comprar o disco, de abrir o disco, de escutá-lo pela primeira vez, o que tudo isso gerou em mim está muito presente ainda. Lembro de escutá-lo muito no aparelho chamado Discman. Você colocava o CD, colocava fones de ouvido e escutava o CD portátil. Você levava o CD para onde quisesse e apreciava o CD. E lembro de escutar muito esse disco em uma viagem que eu fiz para uma cidade. Lembro dos sentimentos dessa viagem, lembro dos sentimentos de escutar esse disco nesta cidade, e está tudo muito presente em mim. Eu acho que a memória física, por exemplo, o ato de você comprar um disco que te gera sentimentos, e sentimentos ficam, essa memória física dos sentimentos, ela é eterna. Então, a coisa física, o tocar, o sentir, o cheirar, é algo importante e que dá à música novos tons, novas cores, novos sentimentos. E há um conjunto, quando você mistura os seus sentimentos, os seus prazeres de adquirir algo, de apreciar esse algo pela primeira vez, aos sentimentos que a música é capaz de transmitir. E isso fica para sempre em você. E eu, como poeta, utilizei estes sentimentos, utilizei esta época da minha vida, e nesta época que eu estou aqui relatando, de escutar esse disco, numa viagem que fiz, eu compus um poema, eu escrevi um poema, e eu tenho aqui ele vivo na minha cabeça, o momento de escrevê-lo, consigo ligá-lo ao momento posterior a escutar esse disco. Então uma coisa levou a outra, uma arte levou a outra, e esta poesia, embora não tenha nenhuma relação direta com o disco, não estou retratando nada que foi feito no disco, ela indiretamente, através dos sentimentos que o disco produziu em mim, esta poesia nasceu. Então eu lerei agora para vocês este poema, escrito após escutar este disco, do Tom, do Vinícius, do Toquinho e da Milcha. O poema chama-se Mulher de Mármore. A mulher de pedra, negra, das águas dançarinas de mármore, rompe o ar com movimentos bêbados. As espumas de concreto constroem pensamentos censurados em homens de carne e argila. Seios durinhos e honrados, nádegas sólidas de solidão, braços ciganos entrelaçados com brilhos de artesã. Ó, mulher de pedra, do amor em construção. Construção esta promovida por um disco, por uma memória, por um sentimento, pela reverberação de sentimentos, pela reverberação da arte, pelo contato, pelo toque, pelo cheiro e, obviamente, pela alma.
Espero que tenham gostado deste vídeo, do programa de hoje. Fica aqui meu pedido para todos aqueles que puderem se inscrever no canal, fiquem muito à vontade. Quem também quiser comentar neste vídeo, fique muito à vontade. Peço a todos os inscritos que toquem aqui na sinetinha, para que toda vez que eu postar um vídeo no meu canal, vocês recebam o alerta avisando que o vídeo foi postado. Peço a todos aqueles também que puderem, que compartilhem este vídeo e que curtam o mesmo.